Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 58º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, criminologia, direito penal, processo penal, questão criminal e matérias afins. Estamos aqui ainda em tempos de pandemia, portanto, neste aprazível ambiente virtual, conversando com a nossa audiência hiperqualificada acerca dos temas que nos tocam. Quem vos fala é Rafael Borges e o episódio de hoje é muitíssimo especial. Estamos aqui com a bancada quase completa, a bancada de entrevistadores do podcast está quase completa, estaria completa se o nosso queridíssimo companheiro Caio Patrício pudesse ter estado presente, mas isso não foi possível. Mas temos aqui hoje, conduzindo esse bate-papo junto comigo, a queridíssima Juni. Manda um alô pra galera, Juni. Ainda esperando o momento que você vai voltar a falar da minha presença luxuosíssima, mas tudo bem, alô, tudo bom? Temos aqui o queridíssimo Ricardo Krug, diretamente de Curitiba. Gente, o que me impacta sempre é reconhecer nessa nossa Rosa Luxemburgo querendo ser chamada de luxuosa, né? Tudo bom, pessoal? Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente se acostuma, o que eu posso fazer? E temos também o queridíssimo Thiago Selle, direto do Rio de Janeiro. Salve! Então, pessoal, o episódio de hoje, ele vai ser uma espécie de pupurri criminológico. Anarquia pura, gritaria. A gente vai estar aqui num ambiente mais à vontade, num ambiente mais descontraído, para conversar com a nossa audiência super qualificada sobre 3 temas muitíssimo recentes, que conversam muito com a conjuntura política de momento e também com a questão criminal, né? Pelo menos 2 dos 3 temas que a gente vai abordar aqui tem tudo a ver com a questão criminal no Brasil de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre esse afastamento do governador Wilson Witzel, vai falar um pouquinho sobre a saída de Deltan Dallagnol, também conhecido como estagiário de Sérgio Moro, da Força Tarefa Lava Jato, e vamos falar também um pouquinho sobre esse ambiente político que parece que em breve propiciará um processo de impedimento do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Queria agradecer muitíssimo a audiência que vem nos acompanhando de forma tão carinhosa, os e-mails que estão chegando lá na nossa caixa de e-mails, sempre muito carinhosos enfim, e deixam a gente muito felizes e na certeza de que esse podcast está no caminho certo. Queria lembrar a nossa audiência que nós estamos no Twitter, lá no perfil @seguedireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio. Temos o e-mail, velho conhecido de todos nós, seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam canais e alternativas para que a nossa audiência qualificada nos envie mensagens, críticas e sugestões. Tudo é absolutamente bem-vindo. E eu não vou gastar mais nenhum minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato a este seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo descontraído com a bancada quase completa do Segurança dos Direitos. Este que vos fala, Rafael Borges, Ricardo Krug, Juni Cirino e Thiago Selle. Vamos lá, pessoal. Eu queria então começar, pessoal, por esse afastamento, digamos assim, no mínimo atípico, para não dizer estranhíssimo, do governador Wilson Witzel, por decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça. Acho que eu não preciso colocar como premissa de que esse podcast não é absolutamente um entusiasta do governo Witzel, muito pelo contrário. Enfim, já dedicamos alguns episódios aqui a criticar. Rafael, eu acho que é seguro dizer que pelos nossos episódios a gente se coloca frontalmente contrário ao governo Witzel, né? Tivemos inclusive episódios dedicados a fazer a crítica da política de segurança pública, da política penal do governo Witzel. Então, acho que a gente não precisa de tantos dedos assim para se posicionar dessa vez. É isso, obrigado completou a premissa.
Apesar disso, a gente não vê com menos preocupação esses acontecimentos recentes. E eu queria levantar essa bola aqui com a nossa equipe de comentaristas. A gente teve um afastamento, em primeiro lugar, monocrático, ou seja, foi uma decisão tomada, pelo menos até o dia de ontem ou anteontem, não me lembro que dia exato que a gente, só para a audiência se ligar, a gente está gravando na quinta-feira, dia 3 de setembro. Acho que foi ontem que o STJ confirmou a decisão liminar. Isso, a Júnior está confirmando para mim. O fato é que, na sua origem, a decisão é uma decisão monocrática, né, de um único ministro do Superior Tribunal de Justiça, e é uma decisão esquisita, porque o ministro, ele na decisão, ele faz alusão a uma medida cautelar que está prevista no Código de Processo Penal brasileiro, que, digamos, autoriza o juiz criminal a afastar cautelarmente o servidor do exercício das suas funções públicas, né? De fato, existe uma medida cautelar que tem exatamente essa redação, né? Ou seja, juízes criminais, no exercício da sua função jurisdicional, estão, de certa forma, autorizados a afastar servidores públicos do exercício de funções quando entenderem que isso é importante para evitar reiteração delitiva, para garantir a produção da prova, enfim, quando existirem ali elementos que justifiquem aquela medida de natureza cautelar. Acontece o seguinte, o Código de Processo Penal não autoriza em lugar nenhum que juízes, no exercício da sua jurisdição penal, afastem servidores públicos que gozam de mandatos eletivos. Há uma diferença muito grande, pessoal, entre um servidor público concursado, enfim, que eu respeito muito, mas que pura e simplesmente passou num concurso e está lá exercendo as suas funções públicas regularmente, e um servidor público eleito com legitimidade popular e democrática, que é o caso de um governador do estado. Eu não sei aonde os eleitores do Rio de Janeiro estavam com a cabeça no momento que elegeram aquele facínora, mas o fato é que o fizeram, né? E esse é um dado que tem que ser levado em consideração. Ele goza de legitimidade democrática, né? Queiramos ou não, e aí eu já sei que o Thiago vai falar que a democracia burguesa, a democracia representativa é uma merda, bababá, a gente sabe disso tudo, mas o fato é que, pelo menos do ponto de vista formal, ele goza de legitimidade democrática. E teve ali o mandato dele suspenso por ato, por obra e graça de uma decisão monocrática de um único ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não tem legitimidade democrática nenhuma, né? Em absoluto. Né? Então, isso é uma coisa muito grave, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que me despertou, o que me chamou muita atenção? É o fato de que a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, promulgada pelo querido e saudosíssimo ex-governador Leonel Brizola, ela estabelece 2 hipóteses de afastamento do governador. 2 hipóteses, também num rol taxativo. Que hipóteses são essas? Recebimento de denúncia pelo Poder Judiciário, e no caso ali o Poder Judiciário competente para processar um governador de Estado é mesmo o Superior Tribunal de Justiça, mas a Constituição do Estado fala explicitamente em decisão de recebimento da denúncia, né? Está lá de forma muito clara no artigo 147 da Constituição, ou nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pela Assembleia Legislativa. São 2 hipóteses que viabilizam o afastamento do governador do Estado, segundo a Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Né? A Constituição não fala em momento nenhum de decisão monocrática de ministro do STJ, que foi o que aconteceu. Então, bom, feitos esses esclarecimentos preliminares, eu queria ouvir um pouco aí a galera do Segurança dos Direitos, o que vocês pensam sobre isso? Começar pela Júnia. Olha, eu acho que com relação a esse primeiro ponto que você colocou, dessa invocação das cautelares penais, que é bastante complicada aqui nesse ponto, lógico, eu não sou, acho que a audiência sabe disso, eu não sou, enfim, especialista em processo penal, mas alguma coisa a gente se aventura, né? Mas me parece que aqueles pressupostos, né, aqueles fins processuais das cautelares penais não me parecem muito claros aqui, né? O voto do ministro Benedito Gonçalves fala muito em gravidade da conduta, etc., mas
não mostra efetivamente, até onde a gente sabe, quais são realmente os fins processuais que... aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Para as pessoas que não sabem, o processo corre em sigilo, então a gente também não tem acesso à íntegra das decisões, dos votos. Mas até onde a gente sabe, ele fala na gravidade da conduta, mas não mostra ali exatamente o que seria o fim processual que realmente estaria em jogo para determinação dessa medida cautelar, né? Especialmente quando a gente está... E acho que o ministro Napoleão Nunes deixou isso bem claro, né? Quando ele fala que esse afastamento cautelar, ele acaba sendo uma cassação indireta de um mandato popular. Então, já entra ali naquele segundo ponto que você falou, né? Então, como é que você vai trazer essa medida aqui para esse processo, para essa situação concreta? É bastante complicado. E aí que eu estava me lembrando de algumas coisas que o Auri fala, o Alexandre Moraes da Rosa fala, dessa questão de que a utilização dessas cautelares de maneira displicente, como a gente vê muitas vezes, acaba que fundamentando unicamente, enfim, uma defesa social ali, né? E que, na verdade, é a utilização de um mecanismo processual que tem unicamente, digamos, o escopo de satisfazer ali um discurso alarmista, um discurso muitas vezes moralista, que não tem um embasamento concreto processual, de repente, né? Acho que isso é uma questão que a gente tem que tentar entender. Qual é exatamente o fim processual que quer se atingir com isso, né? Com esse afastamento? É isso. E assim, Johnny, é impossível você fazer a leitura desses fatos, né, a leitura desse processo, a leitura dos atos jurisdicionais que estão sendo praticados nesses autos, sem contextualizá-los com a questão política de momento, né? É realmente curioso que, no momento em que o Supremo Tribunal Federal está em vias de ter pelo menos 2 vagas abertas, no momento em que Bolsonaro tenta se estabelecer como um candidato viável da própria reeleição, no momento em que o Brasil vive uma pandemia e uma situação sanitária absolutamente sem precedentes, morrendo pessoas adoidado, quer dizer, é nesse contexto que você tem um governador de um dos estados mais importantes da federação, né? O Rio de Janeiro, afinal de contas, não é o Paraná, é um estado importante, está ali no centro. Exatamente. E politicamente rompido com o governo federal, porque se antecipou na disputa eleitoral e assim, claramente, o Wilson Witzel se elegeu na esteira do bolsonarismo, né? E a primeira coisa que ele fez como governador do estado foi se anunciar candidato a presidente da República. Quer dizer, não tem nada mais tosco, né? Aliás, eu não podia esperar outra coisa de um sujeito que saiu da Justiça Federal e entrou na vida política, digamos, abruptamente. Né? Uma pessoa sem formação política, sem clareza, sem absolutamente noção do que estava fazendo. Então não dá para fazer a leitura desses atos sem passar pela leitura também dessa conjuntura política, né? É muito estranho que o Superior Tribunal de Justiça, através de uma demanda originalmente apresentada pela Polícia Federal, endossada pelo Ministério Público Federal, num momento de rompimento político aparente entre o governador do estado e o presidente da República, toma uma decisão dessa natureza, né? Eu acho que isso é muito grave. E, volto a dizer, é uma decisão que, para muito além de atípica, que não encontra ali precedente nenhum, né? Nunca se fez algo parecido. Nunca um governador de estado no Brasil foi afastado do exercício das suas funções pela decisão monocrática de um ministro do STJ, né? No exercício das suas atribuições jurisdicionais de natureza penal. E é a primeira vez que isso acontece, né? Isso nunca aconteceu na história do Brasil antes. Então isso é muito digno de nota. E além disso, como eu falei, que criou uma medida cautelar, né?
Não existe a cautelar, não existe poder geral de cautela no processo penal brasileiro. Não existe. As medidas cautelares, elas estão taxativamente previstas no Código de Processo Penal. São aquelas lá, né? São aquelas lá, né? Se não tem, elas estão ali muito claramente estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, né? Foi um artigo que foi alterado pela Lei 12.403 de 2011. Se não tem enquadramento naquelas medidas cautelares, não tem medida cautelar possível. O juiz penal, ele não tem diante de si uma tela em branco para colocar a cautelar que ele quiser, a cautelar que ele achar mais adequada para o caso concreto. Ele tem que respeitar o Código de Processo Penal, né? E nesse caso concreto, o que o Código de Processo Penal autoriza é o afastamento do exercício de função pública. O Código de Processo Penal não autoriza o afastamento do exercício de função pública estabelecida através de mandato eletivo, né, que é o caso de governadores do Estado. Sabe, Rafa, Júnior, Thiago, nossa qualificadíssima audiência, eu acho que, eu não sei, eu talvez, né, por ter me afastado da aplicação do direito num sentido profissional, né, tem me encantado aí pelos belos olhos da criminologia, tenda hoje a prestar atenção em umas outras coisas, né, nessa história. E o que me chama, eu não sei, é um negócio tão bizarro que eu queria começar. A primeira coisa que me chama atenção é né, como em muitos outros casos, o quanto é dito na nomenclatura da operação policial, né? Tris in idem. Veja, porque teoricamente eram 3 pessoas. Eu acho assustador que seja possível se fazer e se pensar em usar, né, como base um princípio, uma garantia constitucional fundamental, como ne bis in idem, para fazer chacota como nome de operação, né? Eu não sei, para mim começa o negócio aí, né? Veja como realmente a gente tá como diz o nosso querido Thiago, numa savana. As pessoas perderam totalmente a vergonha, né? Eu sempre quis saber como é que essas operações eram dadas, o nome dessas operações era feito. Mas eu admito que, né, quando falavam em Nessun Dorma, eu entendo o que é uma operação que põe tanto medo nas pessoas que ninguém de fato dormia, né? Embora, não sei, acho que não fazia jus ao opus magna a qual, né, ele fazia referência a citar um nome de algo tão vulgar quanto uma operação da Polícia Federal. Agora, eu acho que diz muito nós pensarmos, acho que é sintomático nós enxergarmos como essas coisas são criadas desde a sua concepção, né? Pode ser que seja só para um fim de marketing, não sei, desconheço, né? Mas, de fato, é o tipo de coisa que me chama a atenção. Eu ouvi dizer que a agência que dá nomes às operações da Polícia Federal é a mesma que dá nomes a cores de esmalte. Olha, eu vou te falar, viu? Tudo absolutamente ridículo e aleatório. Eu vou te falar o seguinte, eu acho que eu tenho muito mais respeito pelo pessoal do esmalte, viu? Pelo menos ali eu sei que o propósito deles é muito claro, né? As operações da Polícia Federal, eles, né, enfim, talvez não sejam tão claros nos propósitos, né? Mas brincadeiras à parte, eu concordo com você. Quando eu vi o nome da operação, eu também fiquei horrorizada. É uma ironia que chega a doer na gente, né? Que a gente tenha que fazer a defesa de um princípio constitucional e aí eles vão lá e escamoteiam completamente, dando um nome da operação como se fosse piada. Não, veja, e de novo, isso para mim é de fato sintomático, porque você vê, lógico, quando a gente vê num concurso público lá, alguém vir falar em teoria dos testículos despedaçados, você olha, pode até achar caricato, mas de fato é sintomático você ver como, né, tudo é motivo para chacota, tudo, a coisa não é levada a séria, né? E outra coisa que me assusta é que a gente tenha que começar esse programa falando, olha, a gente não gosta dele, a gente não votou nele. Gente, isso é assustador. É absolutamente assustador que a gente tenha que começar um programa, né, que visa falar em termos bem amplos de política criminal, defendendo um programa que está absolutamente vinculado
ainda que dentro da nossa ordem, né, com todas as limitações dela, mas que é absolutamente engajado com, né, a legalidade democrática, que a gente tem que começar se desculpando. Poxa, não, mas veja, a gente não votou nele. Gente, isso é assustador. E aquele negócio, né? Esse caso em específico, como você, Júnior, como você, Rafa, tem comentado até agora, para mim, de alguma forma, de novo, sintomático. Eu tento fugir dessa palavra, mas não é. Né? Mas é difícil de fugir dela, porque me parece que aparece de novo uma nova figura, mais um novo juiz com, não sei, um complexo divino, se não um complexo divino, certamente uma manta de um justiceiro, né? Com uma confusão institucional, enquanto ao papel institucional que essa pessoa cumpre, absolutamente clara, né? Explícita. E o que é interessante nesse caso, talvez, é o seguinte, que isso acontece todos os dias. Só que normalmente isso não assusta. Esse é um caso tão fora da curva, que ele assustou. E talvez seja por isso que nós, né, estejamos discutindo esse cúmulo de absurdos. É algo que, poxa, imagine só você pensar em qualquer país como, né, minimamente sério, algo como um juiz, né, em qualquer que seja a alocação dele, né, monocraticamente destituir, porque, não, mas ele só foi afastado. Desculpe, you say tomato, I say tomato. Destituir uma pessoa que, como o Rafa, né, colocou de forma brilhante, está lá legitimamente, detém a legitimidade democrática, quer queiramos ou não, né, a gente goste ou não, ele foi eleito, ele está lá. Como é que um outro poder da República, né, um poder que não gosta de legitimidade absoluta, né, de forma nenhuma, pessoas que entram numa carreira de forma bem problemática, por sistemas de processo seletivo bem problemáticos, que não gostam, que não gozam de nenhuma legitimidade popular, né, são, ao contrário, absolutamente não transparentes. Como é que um juiz desse consegue imaginar possível, né, se não dentro de um absoluto complexo de Deus, tirar uma pessoa que e de novo, né, é perigoso ter que se lembrar disso, né, mas, né, vivemos em tempos perigosos. Gostemos dele ou não, é impensável que um juiz monocraticamente tire um governador eleito da sua posição. Ainda mais sob um argumento estapafúrdio de, né, uma medida cautelar que não existe. Problema de interpretação, não sei. Né? Acho que interpretam muito bem conforme interesses que talvez não sejam tão claros. Mas eu acho que você aí trouxe um ponto que é central para esse debate, né? Que é o papel do judiciário, e esse caso torna esse debate ainda mais interessante, porque a gente está falando de um ex-juiz que se afasta da magistratura para, enfim, perseguir fins na política tradicional, e aí se vê, né, de repente, do outro lado da mesa, do outro lado da sala de audiência, sendo afastado por uma decisão monocrática, e aí a gente já entra nessa questão, assim, da quantidade absurda de decisões monocráticas que a gente enfrenta no judiciário brasileiro, que, salvo engano, fizeram um estudo uns tempos atrás que dizia que, até alguns anos atrás, as decisões monocráticas no STF representavam 90% das decisões do tribunal. Imagine, certo? Isso por si só já é muito problemático. Mas, além disso, a gente está falando de uma situação que é muito mais delicada ali, né? Esse afastamento por meio das cautelares, por enfim, um fundamento que, sinceramente, para mim, beira o discurso moral, essa coisa da gravidade da conduta, que é uma coisa absurda, sem contar o afastamento completo da ampla defesa, porque foi antes de oferecer denúncia, certo? Como é que você vai afastar cautelarmente de um cargo eleito, e, de novo, eleito, muito bem eleito, por mais que a gente,
né, no dia que viu o resultado das eleições no Rio de Janeiro, estivesse com o estômago revirado. Foi uma eleição absolutamente democrática do ponto de vista formal. E, enfim, esse afastamento sem qualquer possibilidade de defesa, enfim, sem qualquer possibilidade, por exemplo, de sustentação oral por parte dos advogados de defesa, do Witzel, enfim. Eu acho que esse é o ponto central, assim, que papel é esse ao qual o judiciário está se prestando na política nacional. Mas eu queria ouvir agora a vanguarda do proletariado nacional, aquele que cerra fileiras no brioso Partido Comunista Brasileiro. Eu queria dizer o que ele pensa um pouco desses acontecimentos mais recentes. Fala aí, Thiago. Olha, eu posso até ser a vanguarda do proletariado, só esqueceram de avisá-lo, né? Eu acho que o momento que a gente está observando agora está extremamente interessante, porque nunca foi tão fácil fazer uma leitura da conjuntura política do Rio de Janeiro, né? A coisa está nítida para qualquer um que quiser observar minimamente as coisas conforme elas estão acontecendo. No primeiro plano, você tem um governador de fato eleito com a vitória cachapante, mas eu lembro perfeitamente do comentário da minha mãe ao final do primeiro turno da eleição. Ela virou, olhou para mim e falou: ô Thiago, eu quero te perguntar uma coisa. O que é, mãe? Diga lá. Quem é Witzel? Quem é essa figura que apareceu do nada, né? Ou seja, trata-se de um sujeito que não tem a menor experiência política, né? E aqui eu me refiro não apenas à grande política, que está fora, né, há muito tempo, mas à pequena política mesmo, a política do dia a dia, comezinha, a politicagem, os jogos e disputas de escaninho. O sujeito não tem a menor experiência. E com o passado de magistrado, ele, muito provavelmente, está acostumado a exercer o poder sem grandes fiscalizações e a fazer leituras de curtíssimo alcance. É um sujeito que é guiado pela imediaticidade, né? O trabalho dele acaba quando ele emite a sentença, né? Muito bem. Então, a gente já vê uma coisa muito clara. É um sujeito que foi eleito se agarrando na febre Bolsonaro, né? E muito estupidamente, porque trata-se de um sujeito que é de uma pobreza intelectual franciscana, né? O que esse cidadão me faz? A primeira possibilidade que aparece, e que se lhe aparece, ele vira e rompe com o Bolsonaro. Ele rompe com aquilo, justamente aquilo que deu legitimidade a ele. No sentido de que ele era um desconhecido. Ah, mas ele teve uma eleição quantitativamente muito relevante. Dane-se, a legitimidade dele jamais foi popular. A legitimidade dele foi pelo bolsonarismo. No momento em que ele rompe com o papai dele, acabou a legitimidade. Vocês viram alguém bater panela porque Witzel caiu? Vocês viram alguém, alguma organização social emitir algum juízo sobre o absurdo, e de fato foi um absurdo do ponto de vista jurídico, né? Então, tem-se agora uma disputa pela hegemonia. E uma disputa que está sendo travada, é bom que mencionemos isso, nos quadros de extrema-direita, né? Witzel de um lado e o bolsonarismo de outra. E aí o que acontece, meus amigos? Acontece que ocorreu outro fato interessantíssimo, a saída do Deltan da Lava Jato, né? Ou seja, temos aqui um movimento em que Sérgio Moro vai sendo esvaziado na Lava Jato, que vai, por falta de uma melhor expressão, se bolsonarizando. A Lava Jato vai se bolsonarizando, tanto é verdade isso, que às vésperas do ocorrido, o senhor Cláudio Castro, vice-governador do Rio de Janeiro e membro do PSC, teve um encontro com os Bolsonaro. Não por acaso, já fez questão de deixar suficientemente claro que vai sair do PSC e não apenas isso, que vai substituir a maioria da secretaria. A maioria das secretarias. Ou seja, ele já deixou bastante claro que ele não tem o menor compromisso com o Witzel, ele tem um compromisso com o mandato. Não por acaso ele rompeu automaticamente, não prestou a menor solidariedade
aquele que, né, seria o seu superior. E você tem, então, um quadro em que, claramente, o Bolsonaro se hipertrofia, o bolsonarismo se hipertrofia cada vez mais no Rio de Janeiro, né? Já arriscaria, portanto, uma previsão. As tentativas do Witzel de sobreviver a isso não vão adiantar absolutamente nada na esfera do judiciário. Duvido. Tiago, isso que você fala sobre a bolsonarização da Lava Jato é uma coisa muito interessante que não tinha me ocorrido ainda, mas isso deixa muito claro a natureza, como que essa operação foi usada como instrumento de luta política. Né? Quando você mistura esses dois conceitos, o bolsonarismo e o lavajatismo, sendo que um é uma força política eleitoral e o outro é, digamos assim, uma instituição de Estado, você estabelece a mistura entre os dois e o que de perigoso pode vir disso, né? A Júnia queria falar? Não, é que eu queria fazer um comentário exatamente sobre essa expressão, essa ideia de como a Lava Jato foi se bolsonarizando. Esses dias eu vi um comentário daquele Joel Pinheiro, que é comentarista do Morning Show da Jovem Pan no Twitter, que é um sujeito que eu gosto de acompanhar no Twitter, e ele falou que o governo Bolsonaro enterrou a Lava Jato, é oficial, uma coisa assim. E eu fiquei pensando, que curioso, né? Porque eu acho que sequer esse mérito a gente pode atribuir ao governo Bolsonaro. Eu acho que é mérito demais para o governo Bolsonaro, porque acho que a Lava Jato vinha se enterrando já há bastante tempo, certo? Que acho que a gente pode dizer que o governo Bolsonaro deu uma pá de cal na operação. Mas a questão é que as pessoas realmente tinham essa crença de que a Lava Jato era, de fato, absolutamente neutra, né, despolitizada, e que ela ia conseguir fazer o que fez com os governos do PT da mesma forma com o governo Bolsonaro. E é óbvio que não, certo? É óbvio que não. Então, eu acho que, inclusive, essa percepção de como foi fácil para o governo Bolsonaro enterrar a Lava Jato é uma percepção que é interessante para a gente pensar justamente no caráter político, na linha política que a operação já seguia antes, né? Não, e eu vejo que a situação ela está cada vez mais nítida, né? De um lado, você tem esse entrechoque mais imediato, né, entre o Witzel e o Bolsonaro, em que o Witzel está claramente derrotado. Eu não vejo, sinceramente, como é que ele pode sair bem da situação. Completamente esvaziado politicamente, porque, como o Rafael colocou, né, trata-se de um fato juridicamente, para além da inconstitucionalidade, um fato atípico, né? Jamais aconteceu algo parecido. E vejam, ainda que não tenha acontecido nada parecido, o que espanta é a ausência de qualquer tipo de reação, né, em defesa, ou seja, está completamente esvaziado politicamente. E a gente vai ver, né, nos próximos tempos o preço, né, da manutenção do Cláudio Castro. Não vai ficar só na saída do PSC e não vai ficar só na mudança de secretários, vai ficar na escolha do procurador, né? Não tenham dúvida disso. É isso que está sendo visado. E mais, foi citado aqui a politização do judiciário e a hegemonia do Bolsonaro, não apenas no executivo, mas também no estado do Rio de Janeiro. Vamos além um pouco. Qual foi a declaração dada ontem pelo Rodrigo Maia? Rodrigo Maia fez questão de dizer que no Rio de Janeiro, desde 1998, escolheram-se governadores de forma errada. Ou seja, indiretamente está aí um caguei para o Witzel, né? Um caguei para o Witzel e um aperto de mão para o bolsonarismo. Ou seja, este sujeito está conquistando uma legitimidade que não tinha. Ele soube lidar muito bem com a crise em certo aspecto,
ironicamente fazendo a única coisa que ele não fez na campanha, ignorando Paulo Guedes. Por quê? Porque o motivo pelo qual ele ainda se mantém popular são os benditos R$600 pagos no período em que estamos enfrentando o Covid, que eram o que o Paulo Guedes achava um absurdo, né? Isso deu uma sustentação popular maior para ele, porque infelizmente a maioria da população é forçada a se preocupar com as questões da imediatidade da vida, né? Comer, dormir e sobreviver. E esse sujeito está sendo colocado cada vez mais numa posição de hegemonia. A pergunta que fica é: por que o Deltan saiu da Lava Jato? Né? Porque, sinceramente, se vocês compraram aquela desculpinha de porque a minha filha está doente, eu não comprei, não. Eu acho que ali já há indícios claros de uma preparação para as eleições que vem aí. Se não essa, a próxima. Né? Eles têm que se reorganizar politicamente. Deixa eu te interromper de novo para dizer o seguinte: hoje o Rodrigo Maia foi entrevistado e disse que, para você ver como a disputa ali tá realmente complicada, né? O Rodrigo Maia foi entrevistado e disse que a equipe econômica do Paulo Guedes está proibida pelo próprio ministro de se comunicar com ele. Quer dizer, estamos aí, né, com demonstrações materiais dessa disputa que você está descrevendo pra gente. Sim, e até o que eu tinha falado aqui, eu não lembro mais qual foi o episódio, eu não vejo futuro para o Paulo Guedes nesse governo. Primeiro porque ele não dá uma dentro, né? Ele manja tanto de economia quanto eu manjo de física quântica. Segundo que ele é um translocado, né? É um sujeito que com toda... Pelo amor de Deus, nem o Bolsonaro fala mais, pergunta para Paulo Guedes. Terceiro, todas as projeções dele falharam. Ele não acerta uma. E a única coisa que deu certo, que é a coisa mais vulgar do mundo, né, a mais óbvia, olha, joga dinheiro na mão da população, que as coisas dão uma apaziguada, até isso esse sujeito era contra. O que mostra também que ele não tem a menor experiência política. Então, aos trancos e barrancos, o bolsonarismo consegue se hipertrofiar. Aqueles heróis, né, da extrema-direita vão caindo um a um. Já foi o Witzel, o Moro não tem sido muito comentado, e eu sempre fico com o pé atrás quando uma figura dessa representatividade fica silente, né? Então eu diria, a situação é de clara disputa hegemônica nos setores de direita, e eu gostaria de ver os próximos acontecimentos, né? Eu quero ver o que o senhor Moro está aprontando, o que o senhor Dallagnol está aprontando, né? E é isso. Eu acho que agora é esperar, mas eu não vejo grandes esperanças para o Witzel, não. Até porque ele nunca teve base nenhuma, né? Talvez seja algo que o destino reservou, né? Ser um sentenciado, porque sentenciou tanta gente, né? Eu quero comentar que o Moro superou todas as nossas piores expectativas dele, ele virou comentarista de Twitter mesmo, né? Não foi nem de grandes redes de comunicação. Não, mas vamos ter calma que ele volta. Ele volta. Que ele sim tem base. Ele sim tem base. Ele é ainda o paladino da moral e que não foi tocado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo não encosta a mão nele. Ele já é cachorro grande por enquanto, porque ele não tem atuação prático-política mais direta. Ele não tem atuação institucional. Então, eu acho que a gente vai ouvir boas novas para 2022. Sobre o seu Deltan Dallagnol, veja, eu tenho apenas uma pergunta, né? O que aconteceu com o nosso paladino, Robin, né, da Justiça, para que né, o grande defensor das 10 medidas contra a corrupção, né, precisamos pensar, acho que num nome para ele também, né? Se o Moro é o safadinho, ele é o que é? O safadinho-inho? Né? O que o safadinho-inho tem a dizer sobre um absurdo que eu ouvi dizer que aconteceu no CNBP esses tempos atrás, né? De um processo disciplinar
que foi arquivado, né, depois de ser adiado 42 vezes seu julgamento. Vejam só, né, eu acabei de me lembrar dessa situação, né, um negócio escandaloso, não é mesmo? Eu realmente gostaria de saber o que o seu Deltan Dallagnol tem a falar sobre isso, né? Afinal de contas, ele é um grande defensor da necessidade, né? Como ele fala com muito orgulho, né, dessa sua experiência nos Estados Unidos. Ele é um grande defensor do direito a um speedy trial, né? A um julgamento célere, né? Eu gostaria de saber, onde é que está o senhor Deltan, quando o seu processo foi adiado 42 vezes até ser prescrito? Então, prescrição é só ruim no dos outros. É isso mesmo? E digo mais, eu quero saber isso e eu quero saber também por que foi que o Queiroz depositou 89 mil reais nas contas da Michelle Bolsonaro. Mas tudo bem, voltemos para o Deltan. Não, mas essa também é uma grande pergunta, né? Essa também é uma grande pergunta. Mas, inclusive, Deltan, conta pra nós. Por que Michelle Bolsonaro recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Conte pra nós. Mas sabe o que eu acho engraçado nesse tema do Deltan? É que metade da bancada desse podcast, pelo menos da que está aqui hoje, é do Paraná. E o Deltan também é do Paraná. E vocês deixaram esse tipo de coisa frutificar por aí. Isso é que é lamentável, entendeu? Como que pode, sim, um Estado que deu ao Brasil figuras como Juarez Sereno dos Santos, Juarez Tavares, Juni, Ricardo Krug, produzir uma figura como Deltan Dallagnol? É isso que eu não entendo. Que raio de luta política é esse que vocês fizeram aí nesse Estado que permitiu o florescimento desse tipo de figura, entendeu? A responsabilidade é de vocês. Eu concordo, viu, Rafa? Acho que é uma excelente pergunta, né? E eu fico tão indignado com isso, mas aí eu lembro, né, que desde que nós temos república, só teve gente top governando o estado do Rio de Janeiro, né? Teve um governador que não foi preso, né? Então um carioca para vir falar que o meu estado, e veja, com muita razão, né? O meu estado, a luta política falhou. Meu companheiro, conta aqui, o que aconteceu? Qual é pré-requisito? Não, fala sério. Vocês escolhem o governador, não é pela foto na urna, é porque eu acho que deve ter alguma simulação que rola por aí, interna, eu não sei, para ver como é que ele fica estampado a cara dele na capa da Folha, na capa do Estadão, né? Para ver, a manchete de teste. Fulano de tal é preso em esquema multimilionário. Eu acho que roda isso na comunidade, passa para todo mundo e o voto é mais ou menos assim. Peraí, não, esse nome aqui não combina muito, né? Sei lá, Leonel Brizola é preso. Não, isso aqui não tá batendo. Acho que tá ruim. Vamos procurar um outro nome. Porra, companheiro, você vai me falar do Paraná? Ô, meu Rafael, ô, meu consagrado. Aqui somos coerentemente punitivos, é pra cima e pra baixo. E veja, Rafa, eu digo isso com o maior carinho, né, pelo estado de vocês, por vocês, até porque, né, o aparelhamento da justiça, né, a gente for pensar em luta política, do que o Paraná fez, né, a última vez que a gente tentou ajudar alguma coisa na justiça, fomos até o STF, bom, o resultado disso, como o nosso querido Thiago Araújo sempre faz questão de nos lembrar, o resultado do último ministro que a gente emplacou tá aí, né? Não é mesmo, Thiago? Sem dúvida. Ele agora tá até... Porque já caiu a questão da presunção de inocência para eles, né? Eles agora estão querendo que caia também o indúbio pro réu. Então tá maravilhoso. Fachin é sempre surpreendente. Maravilhoso. Sobre isso, acho que cabe também a gente fazer um comentário aqui, que é o seguinte, né? Nas ações fora do Paraná, a defesa do ex-presidente Lula tem recebido vitória atrás de vitória, né? Tem conseguido bons resultados. Acho que realmente o problema está por aqui. Eu tenho que discordar. Eu tenho que discordar de você, Júnior. O Krug é bairrista, né? Não adianta. A Não sou Juni eu que que sou conheceu não. a metrópole... Eu quero... A Juni que conheceu a metrópole aceita as críticas ao Estado do Paraná.
né? O Krug não, ele fica ali naquela defesa bairrista, aquela coisa, não, o Rio não sabe escolher bem governador, bababá, coisa e tal. Então, Krug, o Nilo e a Benedita são os únicos vivos que não foram alvos do sistema penal. Pode até me acusar de ser bairrista, mas mais importante que isso, eu quero discordar com a Jane, não porque o problema é no Paraná. Eu quero, de novo, né, citar esse grande pensador, né, da contemporaneidade, que é Rogerinho do Ingá. Ele já esclareceu isso há muito tempo. Tem que acabar com a justiça, certo? Né? Rogerinho do Ingá, que sem saber é mais marxista que é mais de esquerda que muita gente de esquerda. Né? Ele já consegue enxergar que a banda não toca pela estrutura do Kelsen, né? O positivismo. Não é assim que a gente faz filosofia do direito. Rogerinho do Ingá já estava certo. Tem que acabar com a justiça. Excelente. E a gente, enfim, entrou meio que naturalmente nesse ponto da pauta do programa de hoje, né? Que era justamente esse pedido que foi feito pelo procurador Deltan Dallagnol de afastamento da força-tarefa. Eu achei muito engraçado porque a mídia comunicou isso, o safadinho Sérgio Moro tuitou praticamente uma carta de referência, né, uma coisa engraçadíssima. Né, ele fez um tweet dizendo, olha, o Deltan prestou relevantes serviços ao país. Me fez lembrar, assim, meus chefes fazendo carta de referência para os estagiários que saíam do escritório e que iam tentar, enfim, iam buscar emprego em outros lugares. Né? O tweet do safadinho, do Sérgio Moro, era exatamente nesse sentido de referendar a qualidade técnica, operacional do Deltan. Agora, eu acho que essa saída do Deltan da Lava Jato, ela tem um significado político muito forte, né? Porque ela é um revés, né? Muito embora ele tenha vencido, pelo menos ali temporariamente no CNMP, com a declaração da prescrição de um dos procedimentos disciplinares, pelo menos um dos mais importantes procedimentos disciplinares que pesava sobre ele, ele, mantendo-se na Força-Tarefa Lava Jato, estava ali com todos aqueles poderes inerentes enfim, a essa operação específica, né? Então, essa saída do Deltan, ela tem significados políticos muito relevantes. E o significado político disso, ele está diretamente relacionado ao uso político do Ministério Público Federal brasileiro ao longo desses anos todos. Né? Quer dizer, não fosse o Ministério Público Federal um instrumento de luta política, essa saída não teria a relevância que ela tem. Né? Tanto que foi aí notícia nos principais veículos de comunicação a semana inteira, né? Essa saída do Deltan. Agora, eu também acho o seguinte, não adianta a gente entrar numa disputa do lavajatismo versus o bolsonarismo, quem é que manda mais na República, quem é que consegue exercer mais influência, quem utiliza melhor o processo penal como instrumento de luta política. Isso é ruim em todos os aspectos. É preciso tentar recolocar o processo penal dentro do Estado Democrático de Direito. Né? É preciso reatribuir ao processo penal as funções que estão ali preconizadas pela Constituição da República de 88, que estão ali preconizadas pelo próprio Código de Processo Penal. Eu acho que enquanto a gente estiver refém dessas movimentações de natureza política, quer dizer, enquanto for relevante para a conjuntura política nacional que Deltan Dallagnol saia ou não saia de uma força-tarefa, isso é muito sintomático, para usar uma expressão que o Krug tanto utilizou aqui no episódio de hoje, isso é muito sintomático da falência do nosso sistema de justiça, né? O que vocês acham? Eu diria o seguinte, eu diria que, né, tem duas formas da gente responder essa questão, né, Rafa, da gente refletir sobre essa questão. A primeira delas é, de acordo com o que você, né, propõe realmente, é sintomático, né? E de um grande problema pelo qual nós estamos passando, de absoluta, primeiro, confusão dos papéis institucionais, né? Assim, pessoas, figuras querendo se apoderar
da máquina do Estado, né? E assim, da máquina do Estado na sua faceta muito específica do poder punitivo, para exercitar projetos de poder que são absolutamente antirrepublicanos, não é mesmo? Né? Assim, um exercício, para mim, de absoluto patrimonialismo, né? Um sujeito que não consegue distinguir a instituição onde trabalha, né? Seja ela aí o Ministério Público, seja ela a Justiça, né? Justiça Estadual, Justiça Federal, um sujeito que não consegue distinguir, né, a instituição onde ele trabalha da própria sala de casa, né? Da própria sala de estar. Então, realmente é sintomático de um problema muito grave pelo qual nós estamos passando na Justiça. Se, é claro, nós formos pensar dentro das condições da nossa realidade material e do que nós podemos lutar efetivamente para mudar. Porque numa análise um pouco mais cética, eu acho que poderia se dizer que as instituições estão funcionando como nunca, né? Talvez a grande questão aí seria nós pensarmos a que papel essas instituições se prezam cumprir, não é mesmo? A quem elas estão funcionando, né? A quem não elas estão servindo. Não é exatamente, né, Júnior? Não é apenas a que serve o direito penal, o processo penal, mas sim a quem serve o direito penal, o processo penal, a política criminal. Então, eu acho que é uma questão que nos possibilita pensar, né, na nossa realidade de diversas formas. E como, né, o próprio Thiago tinha comentado há pouco, nós estamos de fato, né, e falando aqui, talvez sob uma perspectiva um tanto quanto vinculada aí à academia, né, tentando enxergar isso como um pesquisador, quando fazem as brincadeiras, os memes na internet de que a NASA tem que estudar o brasileiro, vou te falar, nunca houve um momento mais propício para que, né, a NASA ou qualquer instituição de pesquisa venha estudar onde nós estamos, como o próprio Thiago disse, né? Nós estamos num momento muito particular onde você consegue enxergar com uma clareza cristalina algumas das principais contradições constituintes da nossa sociedade, não é mesmo? Então, de fato, é algo sintomático. A questão é saber se ele é sintomático de algo específico relacionado a um momento ao qual estamos vivendo ou a uma estrutura, né? A uma forma de se organizar toda a nossa sociedade, né? E talvez a minha reflexão, e deixo aí ela para longe de querer dar uma resposta, deixo ela para nossa audiência, em que termos nós vamos pensar isso, né, historicamente. Se nós estamos falando de um momento fora da curva ou se, na verdade, everything is fine, e como nas palavras da rainha, keep calm and carry on, né? Fique calmo e continue. Perfeito. Exatamente. Com isso, eu queria passar aí ao último tema do nosso episódio de hoje, que acabou surpreendendo a todos nós aqui da bancada do podcast, porque a gente foi surpreendido, né? Logo depois de ter definido a pauta, né? A gente definiu a pauta de que a gente trataria um pouco aqui do impeachment do Crivella, por conta daqueles episódios todos lá relacionados aos guardiões do Crivella, que foi tão noticiado pela Rede Globo, pela Globo News, enfim, e por outras emissoras de TV. Só que a gente foi surpreendido no curso dessa gravação pela notícia de que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de abertura de processo de impedimento do prefeito Marcelo Crivella por uma votação bastante estreita, parece que 25-22, foi uma votação muito estreita, mas o fato é que a Câmara rejeitou. Agora, sem prejuízo disso, eu queria trazer esse tema aqui, a pauta do nosso podcast, e dizer a vocês, queridíssimos companheiros de bancada, que o que mais me incomoda nessa história toda é o seguinte: eu não sei se vocês viram as matérias de televisão, né, tanto da Globo quanto da Globo News, dando conhecimento ao público daquelas coisas que os guardiões do Crivella estavam fazendo. O que a estratégia, né, usada por aqueles empregados fantasmas era sempre aquela estratégia de aparecer, de cortar uma gravação que a Globo ou que a Globo News estava fazendo e dizer: Globo lixo,
Globo é uma porcaria, Globo vendida, não sei o quê. E eu digo, a direita tá tomando da gente o direito sagrado de criticar a Rede Globo de televisão. Isso é muito sério, né? A esquerda é que sempre teve a prerrogativa de criticar as organizações Globo, desde Leonel Brizola, pelo menos, né? Pelo menos, para ficar aqui já no período da redemocratização, né? Desde Leonel Brizola, pelo menos. Filhotes da ditadura! Exato, filhotes da ditadura. Desde Leonel Brizola, pelo menos, que quem pode criticar, que tem um direito sagrado de criticar a Rede Globo de televisão, somos nós que militamos à esquerda do espectro político nacional. Só que os guardiões do Crivella subverteram essa lógica. Eles bagunçaram o cenário, bagunçaram essa conjuntura política. E estão ali, e o mote da crítica deles é a Globo, é a cobertura da Globo. Bom, com isso tudo que eu quero dizer é o seguinte, que tristes tempos que nós vivemos, né? De confusão ideológica, né? E eu faço questão de afirmar. Rafael, tristes tempos. Tristes tempos é uma afirmação muito leviana. Aqui é o momento que a gente tem que, de maneira absolutamente incrédula, olhar para o Brecht e dizer, cara, você estava muito errado. Que tempos são esses onde a gente tem que defender o óbvio? A gente passou do ponto de defender o óbvio. A gente está defendendo muito além da obviedade, no momento em que a gente tem que realmente se colocar em favor, digamos, das boas reportagens que a Globo fez nesse episódio. Isso não é óbvio para mim. Exatamente. O que mais me incomoda nesse processo é justamente essa circunstância dessa conjuntura política tão grave que o Brasil, que sobretudo o Estado do Rio de Janeiro experimenta nesse momento, ter nos empurrado para um ringue, para um canto do ringue, que é o canto do ringue de defesa da Rede Globo. Não quero defender a família Marinho. Eu quero que a família Marinho se exploda com todas as forças, né, no sentido simbólico. Não quero que a família Marinho se exploda realisticamente falando, não. Eu quero que a família Marinho se exploda simbolicamente. Eu quero que a Rede Globo acabe, né? Mas, poxa, é eu que quero, é a esquerda que sempre falou isso, é Brizola que ganhou direito de resposta no Jornal Nacional, falado pelo Cid Moreira, entendeu? É isso, a história é nós contra a Rede Globo, só que a coisa está tão avacalhada. Aliás, né, para nossa audiência, a gente sabe que tem um demográfico muito grande, né? Mas se você é muito novo para lembrar disso, né, como inclusive sou eu recomendo que você entre no YouTube, tá? E você busque lá. Primeiro, entenda quem foi Leonel Brizola na história desse nosso país, né? Meu Deus, quem foi Leonel Brizola na história do Rio de Janeiro. Mas depois, eu quero que você eu faço questão, entra lá no YouTube e procura Direito de Resposta à Globo, lido pelo Cid Moreira, como o Rafa acabou de lembrar. Gente, isso é algo fantástico. Léo, joga um pedacinho daí do Cid Moreira, só para eles terem um gostinho do que a gente está falando. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo.
Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Vamos ouvir de novo a vanguarda do proletariado. O que ele pensa sobre guardiões de Crivella e esses acontecimentos mais recentes da política carioca? Eu acho que nessa conjuntura que você está vendo de melhor é que a extrema-direita está se matando, né? Entretanto, o que há de pior é que eles estão se matando e quem vai morrer somos nós, porque a gente não consegue se organizar e oferecer uma alternativa concreta, e quanto mais você vai observando o que está em jogo, tem coisas que vão se revelando e que são muito bizarras, né? Por exemplo, você comentou essa derrota da hipótese de impeachment do Crivella hoje. Bom, além disso dar o tom de que, de fato, o bolsonarismo conquistou claramente a hegemonia no Rio de Janeiro, isso é nítido, é cristalino, você vai vendo outras coisas um tanto bizarras, né? Não sei se vocês viram aquela matéria bizarra que saiu. Na verdade, não foi uma matéria, né? Foi uma propaganda da SECOM, né, a Secretaria Especial de Comunicação Especial, falando do investimento e tal, mas que ninguém é obrigado a usar vacina, né? Ou seja, a gente voltou para o iniciozinho do século XX. Só que agora não tem desculpa, né? É a história se repetindo como farsa. E eu queria lembrar a todos que a SESCOM faz repasses orçamentários substanciais, não faz? Quem é que foi o maior beneficiário da SESCOM durante o período Bolsonaro, né? Foi a Record, foi a IURD, né? E a Igreja Internacional da Graça de Deus. Quem que está relacionado com essas entidades mesmo? Será que é o prefeito? Será que é o parente do Edir Macedo? Será que há um conflito que perpassa não apenas partidos políticos? Lembrem-se, né? Quem também está lascado é o pastor Everaldo, presidente do PSC. Então a disputa ela é muito mais ampla e ela é tão somente a ponta do iceberg. O que está havendo é uma disputa no âmbito da dinâmica do capital no Brasil, né? Quem é que vai pagar, quem é que vai reger a política? Quem é que vai comandar o coreto? Eu acho que a situação, na verdade, ela é muito mais grave do que parece, porque a gente é obrigado aqui, porque de fato é isso que aparece, e o que aparece é aquilo que tem que ser comentado, muito embora a gente possa transcender a aparência imediata,
Há limites daquilo que se pode discutir, há limites daquilo que se pode comentar. A gente acaba ficando restrito a discutir queda do Witzel, não queda do Crivella, etc, etc, mas tem coisas acontecendo por debaixo dos panos que vão determinar decisivamente 2022. Decisivamente, né? Então eu acho que é muito pior do que parece. É muito pior. A gente, infelizmente, não conseguiu amadurecer enquanto república, enquanto democracia, a despeito do fim da ditadura. A Constituição de 88 é tão desrespeitada porque jamais foi respeitada, né? Isso não é uma novidade histórica, sempre foi assim. E eu diria que agora, de fato, a gente está enfrentando o pior momento desde a redemocratização. Isso é uma verdade. Agora, não houve decisivamente uma ruptura. Não houve. Houve um exacerbamento e, de fato, a gente vai ter que colher os frutos amargos desse exacerbamento. E diga-se de passagem, né? Para quem está nos ouvindo e comemorou a queda do Witzel, te prepara, companheiro. Te prepara, porque se bate nele, você acha que não bate nos governadores da sua preferência, nos prefeitos da sua preferência, né? A imaturidade política que a gente está observando tem muito disso, né? Sacrifica-se qualquer ideário mínimo de Estado democrático de direito para finalidades políticas imediatistas. E, nesse sentido, tanto a esquerda quanto a direita demonstram a sua imaturidade. Eu me refiro aqui num âmbito bem genérico, viu? Não estou mencionando partidos em particular, ou agremiações, ou organizações da sociedade civil. Eu acho que é uma coisa bem generalizada. Poucos são os excepcionais que oferecem algum tipo de resistência e algum tipo de ponderação. Com certeza, Thiago, acho que você está absolutamente correto, né? É o que o professor Jacinto Coutinho sempre fala, né? Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então você veja, com esse orçamento publicitário sendo passado para essas organizações específicas, né? Você veja a Record, a IURD, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a gente consegue repensar aquilo que o Rafael estava mencionando agora há pouco, né? A bizarria da gente ter que falar, às vezes, né, em raros momentos históricos, que a Globo tem um pingo de razão, né? Porque a Globo está percebendo que ela está virando uma exceção, né? As emissoras, ela está virando, um amigo meu brincou com isso, eu achei maravilhoso. Falou, a Globo é a resistência católica, porque já ela vai estar sozinha. Todas as emissoras vão ser evangélicas e você veja, o Silvio, né, Maoi já tinha tomado a dianteira, né? Na época da eleição ele recuperou aquela propaganda da ditadura, né, do Brasil, ame-o ou deixe-o. Agora você vê a Sescom, a Secom fazendo campanha anti-vacina. Então, eu acho que a coisa é muito mais grave, né? Não é apenas uma questão de sermos ou não republicanos, de sermos ou não democratas, de prezarmos ou não a Constituição. Eu acho que a coisa é muito mais grave, porque o que está em jogo mesmo é um mínimo civilizatório, é iluminismo mesmo. Essa gente é irracionalista. É irracionalista. Não tem nada mais irracionalista, por exemplo, do que você não compreender que vacinação em caso de pandemia não é uma questão de liberdade individual, né? E que, obviamente, o seu dissenso acerca da possibilidade ou não decorre de... Não é uma questão de você considerar que isso seja ou não uma questão de liberdade individual. Trata-se de uma questão mínima de saúde pública. Ademais disso, vocês veem o cúmulo, né? E isso se manifesta em todos os setores, veja. Eu tenho... O argumento típico do bolsonarismo
é o de uma liberdade individual absoluta, desde que não seja contra eles. O sujeito tem liberdade individual para ser homofóbico, tem liberdade individual para ser racista, tem liberdade individual para achar que a Terra é plana, tem liberdade individual para ser anti-vacina. E vejam, dane-se se ele ocupa ou não um cargo público. E no momento em que ele passa a ocupar um cargo público, aquele cargo público vira o feudo dele, porque ele é a voz do cargo público, ele é a voz da instituição. Então vocês podem imaginar o impacto de uma cooptação desses setores pelo bolsonarismo, seja pela via da Lava Jato, que pode piorar, ironicamente, seja na prefeitura, seja no governo do estado do Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar, porque essa gente é irracional e sabe usar o poder, sabe usar poder de polícia, sabe perseguir. Por quê? Porque, lembrando o Brizola, é tudo filhotinho da ditadura. É tudo filhotinho da ditadura. E se tem uma coisa que ditador sabe fazer, é usar poder de polícia. É usar a agência repressiva do Estado. Então, olha, dias piores virão. Mas muito piores. Porque este sujeito não está dando sinal de queda. Contra tudo que se imaginava, ele apreendeu a estratégia lulista de não organizar politicamente massa, mas de dar dinheiro. Ele entendeu que o país que ele governa é tão miserável que R$600 mudam a vida de uma pessoa. E ele está sabendo explorar isso razoavelmente bem. Então, olha, eu sei que o nosso clima é de pessimismo da razão, mas eu diria vai piorar muito. Vai piorar muito porque ele está conseguindo paulatinamente derrubar todos os adversários em potencial. Todos. Imagina um cenário em 2022 que a sua escolha tem que ser Moro ou Bolsonaro. Porra, vale morrer? Então, é complicado, né? Mas digam lá. Tiago, eu acho que você acertou no ponto, né, central da coisa. Né? É um irracionalismo puro e um patrimonialismo descarado. Né? E como você disse, é um exercício disso, né, que é feito de maneira muito hábil. Né? E o que a gente tem que tomar cuidado justamente é com isso, né, para a gente não começar a cair nessa onda de que, né, é como o Brecht falava lá no Intertexto, né? Primeiro levaram os negros, mas essa linha continua indo, essa história continua indo, e quando você vê, de repente, não. E veja, talvez há algo que se deva dizer aí sobre o gozo que, né, também é possível se sentir quando você vê um inimigo sendo, né, desfalcado, sendo preso, como no caso do Witzel. Mas, gente, isso é muito perigoso. Certo? É muito perigoso por quê? Porque é você jogar dentro do irracionalismo. E quando você joga dentro do irracionalismo, não tem jeito, a gente vai perder. A gente não está preparado para fazer esse jogo. Né? E é o que o professor Jacinto Coutinho sempre fala: pau que bate em Chico também bate em Francisco. A gente não pode esquecer disso. Então, né, se nós queremos evitar de alguma forma, né? Talvez evitar seja, não sei se está sob nosso controle, mas se a gente quer ao menos mitigar os efeitos desse prognóstico terrível, né, de que nos avisa o nosso querido Tiago, sobre, né, o futuro da nossa nação, o futuro da nossa sociedade, que as coisas devem continuar indo de mal a pior, então o que a gente precisa fazer, a gente precisa, né, tomar... Veja, é tão não óbvio, né, como o Rafa, como a Juni estavam falando, né, é tão não óbvio os temas onde nós vivemos, onde talvez caiba a nós no mínimo uma postura conservadora, certo? Diante disso que acontece. Então cabe a nós, no mínimo, uma postura conservadora. E a gente olhar e falar, não, gente, campanha anti-vacina, como? Não, não, mas é a minha liberdade. Tua liberdade... Aonde, companheiro? Aonde, cara pálida? Né? Quem que é o maluco insano que tem condições de acreditar que o próprio umbigo, né? O próprio umbigo, não, que ele tem alguma capacidade de autodeterminação e que não, porque a vacina não sei o quê. Gente, isso é irracionalista, isso é estúpido, isso é um absurdo,
certo? E a gente não pode tolerar esse tipo de coisa, certo? Não dá. Ainda mais, certo? Se você não quer fazer isso, veja, se você não quer fazer isso, você é estúpido. Se você não quer fazer isso no meio de uma pandemia, você não é apenas estúpido, você é estúpido e irresponsável. E se a gente for parar para ver isso, é simplesmente inacreditável que nós tenhamos chego a esse ponto onde o básico do básico, né, onde até mesmo a forma geográfica, né, da Terra está em disputa, porque eu quero, eu posso, né, porque dentro do meu mundo é assim, porque afinal de contas eu configuro a verdade através da minha comunicação, né, não existe o material, gente, a gente tem que lutar contra isso. Isso isso é inaceitável. E se a gente quer evitar, né, num último plano, ou se a gente quer ao menos mitigar os efeitos terríveis que estão acontecendo, o mínimo que se espera de nós, né, e prestem bastante atenção, né, é alguém que um dia almeja ser um marxista, porque ainda falta muito feijão para eu comer, para eu poder me auto-intitular assim, alguém que um dia quer se identificar como marxista pedindo uma postura no mínimo conservadora. Se não, é como o Thiago falou, nós vamos de mal a pior. Escuta, olha só, a gente tá, o Thiago falou em imaturidade política, mas eu acho que é muito além de imaturidade política, a gente tá fazendo pirraça jurídica pra realizar essa imaturidade política. Cara, pirraça pra não dizer assim, tipo, vilipêndio jurídico, sei lá. Porque a gente tá, tipo, passando por cima de qualquer possibilidade de respeito a um ordenamento jurídico, e isso é o mínimo que a gente tá pedindo. É o mínimo que a gente tá pedindo. O único comentário que eu ia fazer sobre essa questão da vacina é o seguinte, me parece que as pessoas estão confundindo, ou pelo menos reduzindo a liberdade individual ao campo da intimidade, certo? Enquanto você não afeta de modo massivo, digamos assim, a liberdade das outras pessoas, tudo bem, realmente, é sua liberdade, mas a partir do momento que você está impedindo uma campanha de vacinação, e pelo amor de Deus, campanha de vacinação deveria ser a postura não só institucional do governo federal, mas a postura também de todas aquelas pessoas que compõem o governo federal. Mas assim, campanha de vacinação é a regra. No campo da intimidade, você não tem como ir contra a campanha de vacinação, porque aí você está violando a saúde ou a possibilidade de manutenção da saúde de inúmeras outras pessoas, certo? Você está violando... Não, e é justamente... E você está certíssima, Juni. É mais assustador ainda, porque isso não é um símio falando isso. É um símio que também é presidente da República, que ocupa o cargo de presidente da República. E quando eu falo em patrimonialismo, é justamente disso que eu estou falando. É um sujeito que se acha no direito de falar as estupidezes dele, né, e confundir o cidadão Jair Messias Bolsonaro com o presidente da República, certo? Exatamente. Eu não tenho apreço algum, né, por esse sujeito absolutamente abjeto. Mas há de se pensar que o cargo que ele ocupa é um cargo que, como nós estávamos discutindo no começo do programa, o cargo tem que ser preservado, né? Nós estamos aqui falando, meu Deus do céu, que absurdo que Wilson Witzel, né, foi retirado do seu cargo. Não porque é o Wilson Witzel, certo? Mas é porque ele é governador do estado do Rio de Janeiro, né, do estado da Guanabara. A pergunta que eu faço agora é a seguinte, né? Quando nós analisamos essa questão, quando nós olhamos, e talvez um espelho às vezes é bom pra gente, vale também pensar nisso em relação a esse cidadão que ocupa o posto de presidente da República, certo? Então é muito mais grave justamente por isso que você falou, Júnior. Porque não se trata sequer de um cidadão particular. É do presidente da República com fundos públicos através do órgão de assessoria de comunicação do governo federal, né, falando algo que é absolutamente, né, temerário, abjeto, insustentável e absolutamente indefensável. Eu prometi para mim mesmo que eu ia parar de adjetivar durante essa pandemia, porque eu tô virando muito ranzinza. Mas, gente, o Brasil testa a minha capacidade de autocontrole. Não tem como, gente.
E digo mais, ó, eu deixo aqui registrado que não tenho dúvidas de que se eventualmente, e aqui, correndo o risco de ser execrada pela nossa audiência, mas eu não tenho dúvidas de que se acontecesse com Jair Bolsonaro, o personagem mais absolutamente detestável da história do Brasil, se acontecesse com Bolsonaro o que aconteceu com Wilson Witzel, estaríamos defendendo também. Estaríamos dizendo, pera lá, institucionalmente, isso não poderia acontecer. Veja, Revoltante com que lágrimas, seja. com lágrimas nos olhos, com dor no coração, né? Não vou nem dizer que talvez no privado a gente não estourasse o champanhe, mas, gente, não dá. Não pode, certo? E se a gente quer ser, no mínimo, um pouquinho coerente, a gente precisa lembrar do que todos nós conversamos ao longo desse podcast. Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas quando se trata da nossa república, do nosso país, do nosso futuro. Simplesmente não dá. E você veja também a questão central é essa, não adianta nem tentar racionalizar o que essa gente está fazendo, porque é justamente a partir de uma ideologia cínica. A liberdade individual, meu direito à intimidade. A Juni vira e fala, ué, mas peraí, não é intimidade quando você está botando a vida das outras pessoas em risco? O cara ia responder, não, é sim, é o meu direito. E você veja, esse é o mesmo cara que é contra fazer uma interrupção de gravidez numa menina de 10 anos. Porque aí a liberdade individual não existe mais. Ele é contra o aborto. Por quê? Porque não, tem que defender a criança. Agora, se o pai não quiser vacinar o filho, é liberdade. Veja, não tem nem coerência, não tem raciocínio Ainda que lógico. O coleguinha do filho vai morrer de coronavírus no mês seguinte. Dane-se, é o filho do outro cara, ele que cuidasse dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é o gente, raciocínio primata dessa gente. Você andar pela rua e você ter que aguentar o argumento de não, eu não sou obrigado a usar uma mordaça na minha boca. Gente, veja, ai, meu Deus do céu, o Brasil... Não, é só burrice, não tem debate. Ah, não, mas eu tenho liberdade de expressão. Tudo bem, então descriminaliza a injúria, calúnia e difamação. Né? Pode falar o que quiser agora. Agora você também entuba. Então, veja, a ideologia cínica virou o tônus da questão. E digo mais, quando a esquerda se lembrar, e eu estou falando aqui especificamente dos embates hoje em defesa da ciência, eu vejo, você tem grandes figuras acadêmicas, universitárias, em especial, que estão aparecendo agora, vindos das chamadas biomédicas, né? O pessoal que fica chocado com sugestão antivacina, com sugestão de ministrar cloroquina para combater Covid, etc, etc. Essa gente, aos poucos, vai se lembrar de uma coisa muito simples e muito óbvia. Inexiste resistência política se não há organização política. E aí, meus amigos, de novo voltará à pauta o Escola Sem Partido. Por quê? Porque a esquerda, e óbvio aqui, por isso que eu estou usando a esquerda no sentido lato, as pessoas que estão saindo em defesa do mínimo civilizatório vão perceber que não vão conseguir fazer isso fora de partido político. Porque pode criar o que quiser, organização, movimento social, ONG, o diabo a 4. Tudo isso é legítimo? É legítimo, mas isso daí não altera instituição. Isso daí não atua em comando de poder político. Isso daí não disputa cargo eletivo. Isso é muito limitado. Isso é muito limitado. Aí no momento em que a esquerda pós-moderna e a esquerda racional lembrarem que partido político existe, aí vai ser tarde demais. Por quê? Porque vai voltar o Escola Sem Partido com a corda toda dizendo o seguinte, olha, estão inclusive se vinculando a partidos. A coisa é muito mais grave do que eu pensava, é o comunismo rondando de novo o Brasil. E aí vocês podem ter a certeza que o reacionarismo vai adotar a sua face mais punitiva. Não tenham dúvida, tudo está vindo juntinho. O conjunto da obra, privatização de universidade pública, mordaça em professor, pedido para aluno gravar professor emitindo um juízo valorativo,
divulgação de lista de movimentos antifascistas, porque aparentemente ser antifascista no Brasil agora virou uma prática deletéria. Então vocês vejam, ninguém está escondendo nada, está tudo diante dos olhos de quem quiser ver. E é uma esquerda que, me desculpem, eu me vejo incluído nela, é dramaticamente incompetente, não serve para nada, não faz nada, não oferece alternativa nenhuma, é incapaz de resistir e só toma bordoada. Não se viu capaz de se reorganizar politicamente. E tem que acordar, porque é para ontem. É para ontem. Enquanto está comemorando o impeachment do Witzel, né, já vai ter que lidar com o impeachment no seu estado. Então, afastamento, perdão, não é impeachment propriamente, mas não duvido que vem por aí. Então, era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que o nosso combate central agora tem que ser nesse sentido de restauração de um ideário mínimo civilizatório contra qualquer alternativa irracionalista à esquerda ou à direita, porque eu não tenho imbecil de estimação, eu não tenho irrazoado de estimação. Se o sujeito é contra a terra plana e é a favor da cloroquina, ele é tão burro quanto alguém que é contra o valor verdade das formulações e que acha que a realidade é só um discurso. Eles são igualmente burros, igualmente ante tudo o que a gente conseguiu conquistar na modernidade. Então eu diria, esse é o desafio. E óbvio, nos organizarmos politicamente, né? Nos partidos, nos bairros, nas organizações específicas, nos movimentos sociais. Esse é o desafio. E vem cá, Thiago, só para ilustrar isso que você está dizendo com, digamos, essa avalanche que se torna o poder punitivo quando a gente menos espera. Essa semana a gente teve um exemplo disso, né? De uma escola do Grupo Marista que recebeu a Polícia Federal na porta, questionando por que a escola tinha usado uma charge do Latuf sobre violência policial numa prova. Pois é, agora é o Latuf, já vai ser o Darwin. E assim vai. Assim vai. As igrejas evangélicas... Okay. Sequer os grupos privados de educação estão a salvo, né? Imagine então a educação pública. Principalmente eles, porque fica muito difícil, né? Eu não tenho nada contra a confissão religiosa de quem quer que seja. Agora, as igrejas evangélicas que estão cada vez mais acumulando capital e poder no Brasil, e, óbvio, né, aqui no Rio de Janeiro é o que eu percebo mais, porque é a minha realidade mais direta, estão fazendo o jogo direitinho. É o que eu disse. Agora é o Latuf, é uma charge específica, é alguma questão que é colocada, enfim, são essas pautas mais imediatas contra alguma forma de opressão. Já é Darwin, porque já tinha, né, planejamento para, não, mas tem que ensinar com o mesmo peso. Darwin e criacionismo são questões de ponto de vista. E aí você veja, não é isso que um setor substancial da esquerda defendeu ao longo das últimas décadas? Que tudo é discurso? Que tudo é narrativa? Senta agora, compadre. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Responsabilidade política é isso. E assim, é o que a gente estava falando antes, né? Para encerrar esse nosso argumento e o nosso querido host, né? E a nossa querida host ou nossa querida hostess? Qual que é a nomenclatura correta, Júnior? Depois comenta aí pra gente. Para o nosso querido host encaminhar para o encerramento, o que o Thiago falou é absolutamente correto, né? E se a gente vê, né, se realmente tudo for discurso, né, se a realidade for moldada pelo discurso, não sei se vocês sabem, mas, né, todos nós recebemos em casa, né, toda semana, um boletim impresso com todo comunista recebe, né, a lista atualizada de comunistas, né, que é um boletim impresso que chega ao nosso correio, né, e eu estou recebendo aqui, estou dando uma olhada na página que está escrito, né, que, veja, se tudo é discurso, então hoje, para ser comunista, né, como diz, né, nos informa aqui o boletim, nós temos que bater palmas aí para novas adições, né, aos nossos halls, né, estou vendo aqui que numa charge, né, um tanto quanto
que demonstra muito de uma específica deputada estadual, né? Do Rio de Janeiro, é claro, esse nosso país, esse nosso estado, como o Rafael bem lembrou, né, onde a luta política funcionou, onde demonstra que uma charge com 7 facas, né, nas costas do presidente Jair Bolsonaro, que, né, uma figura está em silhueta e tem um Jesus dentro dele representando muito bem o que acontece no nosso país e anunciando, né, os verdadeiros comunistas que ingressaram aqui. Nós estamos falando de Joyce Hasselmann, né, de Dória, de Witzel, de Caiado, de Alexandre Frota, de Mandetta, Bebiano, né, de Bivar, de Maia, de Alcolumbre, e até Sérgio Moro agora foi alçado ao posto de comunista. Eu não sei vocês, mas da onde eu venho, demorava um pouquinho mais para um sujeito poder se chamar de comunista. Mas se tudo é discurso, né, se a verdade não existe, então meus queridos, de fato, realmente, né, se eles talvez sejam de fato comunistas, e cada vez mais eu tenho a certeza de que eu sou um idiota. Olha, eu não sei vocês, mas na atual conjuntura tenho orgulho de estar nas trincheiras ao lado de Reinaldo Azevedo. Reinaldo, nunca critiquei Reinaldo Azevedo, nunca, jamais. Meu Deus do céu, esse homem é um homem santo. Eu queria dizer para a nossa audiência qualificada que o Thiago Selle está nomeado neste podcast como convidado exuberante. Portanto, tirem suas próprias conclusões a partir disso. Eu não vou fazer grosseria, mas como disse Sócrates, soda-se. Enfim, chegamos ao nosso final. Acho que já deu. E eu queria passar aqui rapidamente a palavra para vocês todos se despedirem. E, como é praxe aqui no nosso podcast, que eu sempre peço uma dica de livro, enfim, uma dica cultural não propriamente jurídica para os nossos convidados, eu vou fazer esse mesmo pedido a todos vocês. E começo por mim mesmo, para não me acusarem de parcialidade. Eu queria indicar o livro chamado Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. É um livro escrito por Lira Neto, que é um livro muito legal, eu confesso. O Lira Neto é o biógrafo, é um biógrafo muito interessante, é um cara que escreveu uma biografia de Getúlio Vargas em 3 volumes, e escreveu essa biografia de Padre Cícero, né, em um volume só. E o que mais me emocionou nessa biografia que eu li, do Padre Cícero, é o encontro do Padre Cícero, do Lampião e de Luiz Carlos Prestes, né? Isso aconteceu em algum momento do sertão brasileiro. E eu acho que isso é muito importante, que é para gente que preserva a história do povo brasileiro, que preserva, enfim, e que entende que essa história é fundamental para a gente entender o nosso presente. É muito importante conhecê-la com níveis mínimos aí de profundidade. O Lira Neto cumpre esse papel muito bem, né? O Padre Cícero foi um personagem da nossa história fundamental para a gente entender o Brasil, entender o Brasil profundo, Nordeste profundo, de todas as partes do livro, a que mais me chamou a atenção foi justamente essa, o momento em que estiveram ali na iminência de se encontrar Lampião, Luiz Carlos Prestes com a coluna Prestes, né? Lampião com seu grupo, e o Padre Cícero ali já estabelecido em Juazeiro. É isso. Passo agora a palavra para a Júnia, então, deixar a sua dica e deixar o seu tchau para a nossa audiência qualificada. Antes de dar a minha dica e deixar a minha despedida, quero dizer para o Krug que a palavra não é nem host nem hostess, é anfitriã. Mas escuta, eu vou pegar carona nessa dica do Rafael aí, uma carona cultural e geográfica. Eu, nessa quarentena, tenho me desafiado a ler alguns livros que me assustavam um pouco, assim, em termos de densidade, enfim, de narrativa, ou mesmo de linguagem ou de conteúdo. Mas um dos livros que enfrentei durante a quarentena foi Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então fica aí a minha recomendação. Os Sertões trata da Guerra de Canudos, na Bahia, mas é um relato jornalístico intenso,
né? Em momentos intenso de uma maneira cansativa, em momentos intenso de uma maneira afetiva, assim, emocional. Mas fica essa como recomendação e além disso, né, é um livro que entra aí para o pódio das grandes obras da literatura em língua portuguesa, né, ao lado de Os Lusíadas, enfim, e outros livros de igual calibre. Com isso eu me despeço da nossa audiência qualificada, passo a palavra para o Krug para a recomendação dele nesse episódio de hoje. Agradeço muito as palavras, né, da nossa anfitriã, né, todo dia aprendendo com ela. Obrigada. Né, às vezes aprendendo meio a contragosto, né, como diz o Thiago, o cigarro ainda não me matou, às vezes eu fico pensando em que pena, mas eu tenho, de fato, hoje uma recomendação que é um tanto quanto não ortodoxa, tá? Mas ela é muito do coração, porque é o que eu estou fazendo. Gente, eu abro os olhos quando eu acordo de manhã cedo e é só tristeza daí em diante. Eu quero, na melhor das hipóteses, né, voltar, continuar na cama em posição fetal chorando. Como eu não posso fazer isso, porque né, as condições da realidade material se apresentam e né, a gente tem que trabalhar, eu tenho escolhido passar o meu tempo livre, né, aproveitando uma grande obra literária. Eu estou relendo a coleção toda do Harry Potter. Gente, é isso que eu tenho condição de ler hoje. Eu não aguento mais. Assim, colocando leitura de Marx. Né, leitura, Marx, é Althusser, né, é Lukács. Gente, eu não aguento mais. Eu só quero ler Harry Potter. Então, essa é a minha recomendação para nossa qualificadíssima audiência, sabe? Voltem pro casulo de vocês da infância para tentar superar essa tristeza pela qual nós estamos vivendo. O meu é pelo Harry Potter. Dependendo aí da sua idade, do seu grupo etário, talvez seja diferente. Mas escolha aquele livro que você leu, que você, quem sabe, tem até vergonha de admitir para os outros hoje que leu, porque afinal de contas não é culto o suficiente, né? Eu não tenho não tenho a disposição e muito menos a capacidade de abordar no meio da pandemia uma obra como Os Sertões, mas eu fico com o meu Harry Potter, que talvez não seja tão elegante quanto essa nossa querida anfitriã nos expõe, mas que certamente tem me trazido alguns poucos e, se ouso dizer, merecidos momentos de paz. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência que vocês têm comigo. Sempre podem ter certeza que eu demoro bastante para voltar, né, porque eu tenho certeza que depois de tudo que eu falei hoje, vocês vão mandar um monte de e-mail brava pro Rafa, pedindo, pelo amor de Deus, nunca mais chame esse rapaz. Um abraço para vocês, muito obrigado pela paciência. Eu vou indicar uma grata surpresa que eu tive ontem. Eu comprei, na realidade, para ver qual era. É um livro. Geralmente a gente indica em criminologia, em direito penal, os dois pequenos clássicos, né? São pequenos só na extensão, porque são grandes trabalhos, do professor Nilo e da professora Vera, né? O Introdução Crítica ao Direito Penal e Introdução à Criminologia Crítica Brasileira. Eu indicaria um que eu coloco no mesmo patamar. Chegou ontem para mim, foi uma grata surpresa. Chama-se A História da Pena de Prisão, do Cláudio do Prado Amaral. Confesso que não conhecia o autor, nem conhecia o livro, mas, sinceramente, é tão bom quanto os outros dois. E, basicamente, na primeira parte ele faz uma história da pena de prisão como um todo, uma síntese, óbvio, né? São cerca de 150 páginas, uma história da pena de prisão, e depois, na segunda parte, uma história da pena de prisão no Brasil. Então, eu acho que é indicado, até porque está todo mundo sendo preso, né? Então, talvez seja, né, uma leitura interessante de cela para quem foi a favor da prisão e uma leitura para a esquerda que está pregando atualmente prisão como instrumento de luta. Então, acho que seria uma leitura muito engrandecedora. É isso. Um abraço e obrigado pelo convite. E, gente, antes que eu me esqueça,
sei que eu já até me despedi de vocês, mas eu juro que é por uma boa causa. Quero só lembrar vocês que nessa terça-feira, dia 8 de setembro, às 18 horas e 48 minutos, pontualmente, nós daremos início à Semana da Criminologia Crítica. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, chegue lá em www.introcrim.com.br/semana para participar desse evento que vai ser 100% gratuito, 100% online, respeitando todas as normas de reclusão social e de distanciamento, para tentar compartilhar com vocês de uma forma objetiva e a mais didática possível, né, os nossos pensamentos sobre o que constitui, quais os limites e as potencialidades da criminologia crítica. Então é isso, pessoal. Com isso, encerramos o nosso episódio do podcast Segurança dos Direitos. Um grande abraço, até a próxima semana.